ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. No episódio de hoje, vamos preparar vocês para serem os reis e as rainhas das efemérides durante os Jogos Olímpicos de Paris, que estão logo ali. Vamos ver como o Brasil participou das Olimpíadas até hoje, mas não somente sob o prisma das medalhas, mas sim dos causos surreais, engraçados e tristes que marcaram a participação brasileira. Desde atleta fugindo de barco de transporte para burlar a imigração e participar da disputa, até quando um maluco invadiu a maratona e tirou a vitória de um brasileiro. Hoje é dia de Brasil nos Jogos Olímpicos. Mas antes, nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Cowgirl and the Pilot Merlot 2019. Um vinho de Napa Valley nos Estados Unidos que tem notas de framboesas e ameixas, que é perfeito para degustar com uma belíssima berinjela parmegiana, com burrata ao manjericão, bastante específico. Bom, né? Gostoso, porém específico. Ele está por R$120 lá no Drinco. Aproveite. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. O Brasil brigando por medalha. Os Estados Unidos na frente. O Brasil vem brigando por medalha. Tem ali por dentro Cuba. Cuba é adversário. O Brasil está em segundo. Vambora, Claudinei. Vambora, Claudinei. Ele pegou atrás. Tem que passar o cubano. Vamos que é prata. Vamos que é prata. Vambora, Claudinei. Estados Unidos vencendo. Vamos que é prata. É prata, é prata, é prata, é prata. Brasil! Em 26 de julho começa em Paris a 33ª edição dos Jogos Olímpicos. A primeira edição foi disputada em Atenas, na Grécia, em 1896, com os Estados Unidos sendo o maior vencedor, com 11 medalhas de ouro. Mas acima eu falei que Paris vai receber a edição 33. Na conta, de fato, ela está marcada como edição 33, porém, na verdade, ela é, de fato, a 30ª edição. Isso porque a edição 6, de 1916, não foi disputada por conta da Primeira Guerra, e as edições 12 e 13, de 1940 e 44, também não aconteceram agora por conta da Segunda Guerra. Mas a contagem leva em conta essas edições, mesmo elas não rolando. A participação brasileira começa oficialmente em 1920, em Antuérpia, na Bélgica. Foram 22 homens que embarcaram em um navio fretado pelo governo para participarem dos jogos nas modalidades natação, polo aquático, remo, saltos ornamentais e tiro esportivo. E foi nessa modalidade, o tiro, que o Brasil faturou suas primeiras medalhas de ouro, prata e bronze. O primeiro ouro foi de Guilherme Paraense, a prata para Afrânio Costa e o time formado por Afrânio, Guilherme, Sebastião Wolff, Dario Barbosa e Fernando Soledade levaram o bronze na prova pistola militar de 50 metros de distância. Até que para uma primeira participação não foi nada mal, né? 22 pessoas, levaram 3 medalhinhas. O que você acha, Camila? Ótimo, porém, assim, Brasil é armamentista, né? Armamentista desde sempre. Primeira vitória foi no tiro. Mas essa primeira participação, ela é polêmica, assim, por assim dizer, do Brasil. Isso porque um brasileiro participou da edição de 1900, em Paris. Adolphe Cristiano Kingelhoff competiu nos 60 metros rasos, nos 200 metros rasos e nos 100 metros com barreira. Kingelhoff não é reconhecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro porque em 1900 ainda não existiam comitês olímpicos nacionais. Adolphe era filho de brasileiros nascido na França. Seu pai foi vice-cônsul na França durante o reinado de Dom Pedro II, mas na época, para participar das Olimpíadas, tinha de ser filiado a um clube, e ele representava um clube francês, com seus resultados sendo então creditados à França. Mas tudo bem, ele foi um fiasco mesmo nos jogos. Entendi, ele participou, mas não levou nada. Não ganhou nada. Então não faria diferença. Não faria diferença, mas seria oficialmente a primeira participação brasileira na Olimpíada. Entendi. Mas o Adolphe, ele tem uma outra importância. Ele foi o representante do Brasil em uma reunião do Comitê Olímpico, Internacional em 1914, em Paris, quando eram celebrados 20 anos do COI e a preparação para os próximos Jogos. Foi nessa reunião que o Brasil obteve autorização para participar das Olimpíadas e foi fundado o Comitê Olímpico Brasileiro. Mas daí veio a Primeira Guerra e o Brasil só foi estrear em 1920, a edição de 16 não aconteceu. E nessa Olimpíada foi a Confederação Brasileira do Desporto que coordenou tudo, já que teve a guerra e o COB foi desativado.
Entendi, então ele também... Mas ele era, apesar de ter nascido em Paris e tal, se sentia brasileiro. Brasileiro. E a Olimpíada de 1924 foi disputada em Paris, mas foi uma várzea só para o Brasil. O governo não tinha dinheiro e a CBD, né, a Confederação Brasileira de Desporto, desistiu de mandar a delegação. O Brasil só participou por iniciativa dos esportistas de São Paulo, chefiados pelo jornalista Américo Neto, do jornal Estado de São Paulo, e com apoio da Federação Paulista de Atletismo. E aí teve uma delegação bem reduzida de 11 atletas homens. O Brasil participou das provas de tiro, atletismo e remo. Mas em 1928, em Amsterdã, aí o Brasil não rolou. O governo não tinha dinheiro e a CBD desistiu, deu para trás e ninguém apareceu para apoiar. Então o Brasil estava fora das Olimpíadas. Ou seja, foi um começo bastante errático. Bastante errático. E aí vem, acho que, a melhor Olimpíada do Brasil, assim, de histórias. A de 1932. Realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, a edição reuniu 82 atletas do Brasil, enviados no navio Itaquissé. A embarcação estava cheia de café, pois esse era o principal produto de exportação brasileiro. Em um momento pós-Grande Depressão, a ideia do governo, quebrado economicamente, era cobrir parte das despesas nos jogos, fazendo os esportistas venderem as desvalorizadas sacas de café no porto. Outro detalhe dessa história é que, para não pagar as taxas no Canal do Panamá, 2 canhões foram colocados no navio com a intenção de disfarçá-lo militarmente. Que truqueira, né? Na verdade, mandaram um navio cheio de café com 2 canhões, tipo, dá o truque dos pagamentos. Os caras tinham que vender o café para ganhar um dinheiro. Chegando lá em Los Angeles, os representantes brasileiros não tinham dinheiro suficiente para pagar a taxa de desembarque de $1 para todo mundo, né, para os 82. Assim, 50 deles foram impedidos de disputar a Olimpíada. Com isso, apenas os atletas que tinham mais chances de medalhar estiveram presentes nas competições. O destaque foi para a nadadora Maria Lenk, a primeira esportista mulher brasileira e inventora do nado borboleta. Ela foi inventora do nado borboleta no Parece mundo que sim. inteiro? Parece que sim. Nossa, fiquei chocada agora. Aqui um adendo. 32 marcou essa primeira participação das mulheres na delegação brasileira com a Maria Lenk. Mas ela não foi só a primeira brasileira, ela foi também a primeira sul-americana a participar dos Jogos. Incrível, hein? Pois Parabéns, Maria Lenk. Mas voltando ao perrengue da delegação. O maratonista dos 10 mil metros, Adalberto Cardoso, não deixou esse obstáculo impedir de participar nos Jogos e protagonizou uma história impressionante. O atleta era um dos que não tinham dinheiro para descer nos Estados Unidos. Então ele fugiu do barco e, por meio de caronas e correndo, ele chegou em Estádio Olímpico, onde aconteceria a sua prova. Adalberto alcançou o estádio faltando apenas 10 minutos antes do início da disputa. Mesmo assim, ele foi capaz de ultrapassar a linha de chegada, apesar de ter caído 3 vezes no caminho e ter sido o último colocado. O público aplaudiu o brasileiro, que teve sua história divulgada pelo locutor durante a corrida. Reza a lenda que ele foi lá que ele ganhou o apelido de Iron Man. Gente, que loucura. O cara correu e pegou carona por 600 quilômetros para poder chegar na prova. Para chegar na prova e competir. E chegou em último lugar. Chegou em último. Parabéns, Adalberto. E nessa edição, o Brasil também protagonizou as famosas cenas lamentáveis. A seleção masculina de polo aquático teve a Alemanha como adversária na segunda rodada do torneio. Depois de perderem de 7-3 para os alemães, os atletas brasileiros decidiram descontar a raiva no árbitro Bela Comiadi. Isso porque o húngaro marcou 40 faltas a favor dos alemães, contra somente 4 para o Brasil. 10 policiais foram convocados para tirar o juiz dali. Mas a ajuda não foi suficiente para evitar que Comiadi levasse 2 socos, um deles de Luiz Henrique da Silva, o goleiro da equipe e mentor da revolta. Apenas os cacetetes da polícia foram capazes de parar os atletas brasileiros. Mas eu aposto cenzinho que o juizão meteu a mão mesmo para a Alemanha. Mas não deixa de ser cenas lamentáveis. Lamentáveis. Violência nunca resolveu as questões de disputa políticas entre árbitros de polo. Como se eu soubesse alguma coisa de polo. Pois é. E aí, como diz a música do Titãs, não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. O Brasil fez mega lambança em 36, aqui em Berlim, a famosa Olimpíada nazista, onde Jesse Owens esfregou na cara do Bigode quem era mais rápido que arianos. Mas o Brasilzão resolveu reativar o COB em 35, e tanto o COB como a CBD mandaram delegações. Aí a nazistada viu aqueles 2 times de brasileiros e falaram que não, vai rolar não. Vocês não podem ter 2 times, não. E o Comitê Olímpico Internacional ameaçou expulsar o Brasil. E aí os times resolveram se fundir sob o comando do COB. E a partir daí, a CBD foi cuidar só do futebol e o COB ficou responsável pelos outros esportes.
Não tem lógica nenhuma isso, você mandar 2 times de delegações diferentes. Só o Brasil É mesmo. absurdo. E depois de 1920, o Brasil só voltou a ganhar medalhas em 48 em Londres, com um bronze do basquete masculino. Na edição seguinte, em 1952, em Helsinki, na Finlândia, ele voltou a ganhar um ouro com Ademar Ferreira da Silva no salto triplo do atletismo. E aí, desde então, o Brasil tem conseguido medalhinhas em todas as edições. Em dados, até Tóquio em 2020, o Brasil ganhou 150 medalhas, sendo 37 de ouro, 42 de prata e 71 de bronze. O judô é disparado a modalidade que mais rendeu medalhas ao Brasil na história. Ao todo foram 24 conquistas nos tatames ao redor do mundo, sendo 4 de ouro, 3 de prata e outras 17 de bronze. A lista dos esportes que mais medalharam continua com vela, foram 19 medalhas, atletismo também 19, natação com 15, vôlei de praia com 13 e o vôlei com 11. Quando o assunto são os atletas que mais ganharam medalhas, aí a vela se destaca, já que os 2 principais medalhistas da história do país são da modalidade, o Robert Scheid e o Torben Garael. Ambos levaram 5 medalhas ao todo. Scheid tem um impressionante currículo de 2 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, enquanto Torben ganhou 2 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Não tinha pra ninguém quando tinha esses 2, né? Não, era impressionante. Assim. Porém, as primeiras medalhas que as mulheres brasileiras ganharam foi só em 96, em Atlanta, nos Estados Unidos. E elas vieram em dose dupla, já que Jaqueline Silva e Sandra Pires venceram Adriana Samuel e Mônica Rodrigues na final do vôlei de praia, garantindo assim ouro e prata para o Brasil. A primeira medalha individual entre mulheres foi com o bronze da judoca Caitlin Quadros, em Pequim, em 2008, enquanto Mao Himang ganhou o primeiro ouro individual na mesma edição, um salto em distância. Gente, só em 2008 que mulher ganhou. Nossa, individual, sim. Caramba, mano, como o esporte brasileiro e o esporte feminino é maltratado. Maltratadaço. Assim. Que coisa mais chocante. 2008? 2008. Tô chocada com esse dado. Ok. Agora eu vou contar mais uns causos. João Carlos de Oliveira, mais conhecido como João do Pulo, foi o ouro moral em Moscou, em 1980. Ele levou 2 medalhas de bronze naqueles jogos, mas sofreu uma injustiça. Os fiscais de linha tomaram decisões extremamente polêmicas e invalidaram vários saltos de João do Pulo, favorecendo o soviético Viktor Saneyev, que ficou com o ouro. Juiz ladrão. Ele ficava saltando, os caras, não valeu, volta. Aí ele soltava mais longe, não, volta. Em Atlanta, também em 96, tivemos mais cenas lamentáveis. O futebol brasileiro vinha com a empáfia depois de ganhar a Copa de 94 e estava com gana de finalmente vencer uma Olimpíada. O time tinha nomes como Bebeto, Rivaldo, Ronaldo e Roberto Carlos. E logo no primeiro jogo conseguiu perder para o Japão por 1-0. Depois recuperou, bateu a Hungria e a Nigéria. Pegou Gana nas quartas de final e fez 4-2. Ele iria encontrar a Nigéria novamente nas semifinais. Só que dessa vez veio a derrota por 4-3. Na disputa do bronze enfiou 5-0 em Portugal. Mas, revoltadinhos por não serem ouro, a seleção brasileira abandonou a cerimônia das medalhas, não subindo ao pódio para receber o bronze. Brasileiro babaca, né? Fazendo babaquice. Nesta mesma Olimpíada, Brasil e Cuba duelaram no vôlei feminino. Na primeira fase, o Brasil fez 3-0 e meteu muita provocação no time cubano. Aí os 2 times se encontraram nas semifinais. Regla Torres e Mireia Luiz comandaram a vingança cubana contra Ana Moser e Márcia Fu, principalmente essa última, que provocava a rodo, se bem que também as cubanas não eram nada leves. E Cuba venceu o jogo por 3-2. Após o jogo, faltou muito pouco para as jogadoras se agredirem em quadro. O confronto ficou marcado por brigas, xingamento e até cuspes do time cubano, e Márcia Fu enfiando o dedo na cara das cubanas o tempo todo. A confusão não parou por aí e se estendeu até os vestiários. Apesar das partes não terem chegado de fato, às vias de fato, a delegação brasileira decidiu prestar queixa na polícia por agressão. Eu lembro desse jogo aí. Você também lembra, Camila? Eu lembro. E eu lembro que eu pensava que se a Márcia Fu gritasse comigo, chorar, né? Eu ia chorar. Eu ia me esconder em posição fetal e ficar bem quietinha por muito tempo. Aí a gente vai para 2004 em Atenas, na Grécia, e o Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a maratona com 35 segundos de vantagem para o segundo colocado. Aí um invasor, mais tarde identificado como um padre, entrou no meio da pista e derrubou o Vanderlei, agarrou na verdade. Com a ajuda do público, o atleta voltou à prova, entretanto acabou perdendo o ouro e ficando com um bronze. O padre Cornelius Horan foi condenado a 1 ano de prisão, mas pagou uma multa de 3.000 euros e ficou livre. Doidão das cabeças, ele costumava fazer invasões para divulgar a Bíblia.
Em 2005, ele foi expulso da Igreja Católica por conta de profecias do Apocalipse. Quando viu Vanderlei sendo protagonista da abertura das Olimpíadas do Rio, ele deu uma entrevista ao New York Times dizendo, vamos lá, para mim, o Vanderlei é virtualmente culpado por roubar completamente a fama de mim. O mínimo que ele poderia fazer era reconhecer isso. Ele se tornou mais do que um esportista. Isso não aconteceu por causa de qualquer medalha que ele ganhou, mas por causa de um certo padre irlandês, excêntrico. Os organizadores nem sequer mencionam meu nome na cerimônia de abertura, o que achei muito ruim. E aí, Camila, o que você acha dessa declaração do padre? Um idiota, completamente idiota. O cara, Sem o cara comentários, praticamente acabou com a vida do cara por ter roubado a medalha de ouro, que é a coisa mais importante para o atleta de todos os tempos, e acha que ele é que fez a fama do Vanderlei. Ele acha. Pelo amor de Deus. E durante a Olimpíada de 2008 em Pequim, na China, a bicampeã mundial do salto com vara, Fabiana Müller, perdeu uma de suas varas da competição. Após passar pela fase de qualificação, a brasileira chegou na final e fez seu primeiro salto. Porém, quando foi trocar de vara, que possui flexibilidades diferentes, ela não estava lá. Primeiro, Fabiana pediu para procurarem um instrumento no depósito do estádio, mas ninguém foi capaz de achá-lo. Depois fez uma busca na pista entre as varas das competidoras. Também não encontrou nada. Foi somente no final da competição, depois de ter sido eliminada, que a atleta descobriu que a organização dos jogos retirou as varas do tubo onde costumavam ficar e as colocaram em um carrinho revestido por casulos. Seu instrumento de trabalho tinha sido então misturado com os das adversárias e levado de volta à Vila Olímpica. Mano do céu, que lambança. Ela não conseguiu saltar depois. Coitada. Nossa, mas isso é azar também, né? Isso, tipo, é quase Deu muito ruim no dia pra ela. muito azar. E pra finalizar, no Rio 2016, a torcida brasileira deu uma de torcida brasileira. No confronto de boxe entre o cazaque Audibek Niazimbetov e o britânico Joshua Buatsi, o protagonista foi o árbitro Johnny Kennedy Silva do Rosário. Paraense, o juiz virou o centro das atenções e ouviu gritos em coro: juiz, juiz, juiz. Aí mais tarde, Rosário é melhor do que Neymar. Não duvido que o Rosário seja melhor do que Neymar. Torcida brasileira. A torcida brasileira é muito maravilhosa, né? Tipo, torceu literalmente pro juiz. Pro juiz, porque ele era brasileiro. Então é isso para essa edição. Causos brasileiros nas Olimpíadas. Vamos ver o que vem em Paris 2024. Eu deixei de fora muitas outras histórias, senão ia ficar longo demais o episódio, e só de histórias 18+, nos dormitórios das cidades olímpicas, daria uma edição completa. Quem sabe eu não faço uma parte 2 mais perto dos jogos e coloco algumas. Vamos ver o que a nossa audiência acha da ideia. E aí, Camila, já conhecia as histórias? Ansiosa pelas Olimpíadas? Já conheci algumas das histórias, não todas. Conheci do padre, basicamente, e do João do Pulo, né? A briga do vôlei também. A briga do vôlei e tal, mas não conhecia todas as histórias. A questão de 32 pra mim foi a coisa que mais achei curiosa, assim, os caras viajando no navio de café, bebendo café no porto, não tem dinheiro pra descer, absurdo. O cara fugindo do navio pra correr. Completamente absurda, mas maravilhosa a história. Eu tô um pouco ansiosa pelas Olimpíadas, porque eu adoro ficar vendo esportes aleatórios, assim, tipo trampolim acrobático, assim, sabe? Escalada de não sei o quê. Eu gosto de todas as Olimpíadas de inverno, de verão, eu acho tudo divertido. O Brasil participa das Olimpíadas de inverno também, mas nunca ganhou nada. Então, as de inverno são curiosas também, mas as de verão, que são essas, né, são as mais legais no final das contas, assim. Eu gosto muito de deixar a TV à tarde, ficar trabalhando jogos. E vendo jogos aleatórios, assim. Então é isso. Agora vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos? Sim, senhor. Olha, um problema ali com o Vanderlei. Alguém abraçou o Vanderlei, hein? Quem foi que fez isso? Alguém abraçou o Vanderlei, foi pra cima do brasileiro. Poxa, no momento em que fugiu a imagem. Incrível, alguém puxou o Vanderlei pra junto do público. Sai com uma balançando a cabeça. Infelizmente, no momento da imagem, eu notei algo de diferente, porque imediatamente eles cortaram a imagem. Veja o Vanderlei. Vem alguém pra cima. É um absurdo. Idiota, né? É um absurdo. Olha só, e as outras pessoas tentam agarrar. Ele segurou o brasileiro. Que absurdo. Recadinhos.
Camila, se alguém aí estivesse correndo e foi segurado por um padre e quiser contar pra gente, como faz? Primeiro, denuncia pra polícia, sabe? Se você foi segurado por algum padre em algum momento de corrida, você já vai pra polícia automaticamente. Depois você pode escrever pra gente contato@muitopior.com.br, deixar um recado em muitopior.com.br ou deixar recados no Spotify ou no YouTube ou em qualquer uma das nossas redes sociais, que são Facebook, Instagram e Twitter. Olha aí, certinho. E falando de Spotify, né? A gente teve lá no episódio do Olavo de Carvalho, a Carla Fernanda Oliveira falou: sabia que essa criatura era cebosa, mas não sabia o nível. Nem a filha aguentou as baboseiras dele. É real. É insuportável. Nossa, eu sei como... Eu ainda tô chocada que ele aguentou. No episódio do João Cândido, a Daila falou: olá, o pod apareceu com uma sugestão do app. Li a descrição e já amei. Comecei a ouvir e sigo maratonando durante as várias faxinas, porque não, minha casa não é tão grande, kkk. Sucesso e brinde, história. Brinde, tchim-tchim pra tchim-tchim. você também. Obrigada por seguir a gente. E que bom que você tá gostando. O Alexandre da Silva falou: já conheci a revolta da Chibata, mas vocês superaram as minhas expectativas. As nuances sobre a vida de João Cândido foi a cereja do bolo. Parabéns por mais um grande episódio. Obrigada. Lá no YouTube, né, aquele lugar esquisito. O lugar onde vão as pessoas que a gente ama muito. No episódio do Francisco Félix, né, o maior traficante humano da história, o Snapes22 falou: não sei como esse não virou feriado. Nem nome de... Eu também não sei. Nem nome de rodovia, né? O Charles de Castro falou no episódio do João Cândido: seria possível um episódio sobre uma comunidade rural na cidade de Belo Vale, em Minas Gerais, o estado dele, chamado de Noiva do Cordeiro? Forte abraço. Gente, não sei nada sobre isso, mas pode ser, não sei. Possível Charles. Sempre é, mas precisamos ver do que se trata isso. Isso ficou bastante misterioso, o seu comentário. Pois é. E lá no episódio do Olavo de Carvalho, o Paulo Alves falou: Olavo há 2 anos longe do cigarro. Parabéns, cigarro. Parabéns, cigarro. Parabéns, cigarro. E a pedagogia do deprimido 4275 falou: esse senhor fez um favor ao Brasil. Ele fez o chorume da sociedade sair do bueiro e mostrar como é. Hoje sabemos o que pensam nossos vizinhos, parentes, religiosos e políticos. Será que é bom? Pois é. Será que é bom? Ignorância não seria uma bênção nesse caso? Não sei. Estamos aí. Fica a dúvida. Lá no Facebook a gente deixa o salve pro Renato Alves, pro Olímpico de Jesus e pro Alexandre Straioto, que curtiram o nosso episódio lá. No Instagram a gente teve no episódio do Tim Maia o Revengui. É isso? Revengui? Reveng. Até gosto de ouvir uma outra música, mas ele deveria ser insuportável como pessoa. Certeza. Aquele amigo que é legal de ver a cada 4 meses. O Tim Maia, certeza. Tim Maia. Certeza que ele era pentelho. E ele também seguiu lá no episódio do Olavo falando que foi tarde, muito tarde. Mas foi, né, gente? Foi. Vamos agradecer que foi. Já no episódio do João Cândido a gente teve o Ronaldo Rede falando: já vou ouvir. A Elenara Stein falou: já ouvi. Voltando à rotina das terças, escutando o podcast enquanto faço as pedaladas matinais. Olha, o povo ou limpa ou pedala. Olha aí, é como se encontrasse vocês todas as terças de manhã. Fiquei com invejinha boa da pessoa que vai a Berlim. Hoje nós vamos encontrá-lo. Pois é. O Almirante Negro, ela já conhecia a história. A de herói, pouco sobre a vida real. As pessoas são o que são e o que as circunstâncias as transformaram. Ninguém é santo ou pecador por inteiro, embora alguns canalhas aqui já mostrados abalem minhas convicções sobre isso. Abraços. Eu concordo. Eu acho que tem uma questão do tempo em que a pessoa viveu, das escolhas, da educação, de um pouco de estrutura emocional e tem um pouco de bondade e maldade também. A Brígida 0611 falou: obrigado por mais essa história, não saber dos detalhes, pelo tratamento dado às mulheres, esposa e filha. Realmente esse não é um herói. O Alessandro A. Soares falou: não conhecia essa história não. Que sofrimento a vida de João Cândido. Chega a dar dó. Até ouvir o que aconteceu com a esposa e filha.
Aí fiquei com sentimentos confusos em relação a ele. Abraços. Eu também tenho. Eu acho que essa que é uma das coisas sobre ser o herói. Quando eu falei que era um herói brasileiro, é um pouco sobre isso, assim, também, sabe? Tem várias camadas aí nessa história. Sim, e o Alex J. da Silva, né, ele tinha comentado lá no Spotify, ele também comentou no Instagram, né, falando sobre que ele conhecia a Revolta da Chibata, mas não sabia que os detalhes sobre a vida de João Cândido foi um diferencial muito bom. E ele diz que vive nos Estados Unidos desde 1992 e está sempre sedento sobre informações históricas do Brasil. E aqui ele fez sugestões para futuros episódios, como a história de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e a Fundação Oswaldo Cruz. A gente tem do Butantan, a gente tem falando sobre ele na Revolta da Vacina, coisas assim, né? Até do... Não, mas a gente precisa fazer um episódio sobre o Carlos Chagas e também sobre o Oswaldo Cruz, sim. E ele diz que as sugestões são tendenciosas porque ele é cientista e trabalha nessa área. E ele diz que a Fiocruz desempenhou e continua desempenhando um papel importante, eliminando e descobrindo doenças. Tem aquele da expulsão também dos cientistas brasileiros, né? Esse episódio bem fala bastante. E também, né, assim, deixando um salve para o pessoal que interagiu com a gente lá, não necessariamente comentou. Temos o P. Novaes, a Naná PJ16, a L. Klaroski. É a Ludmilla. O Alex da Silva, né, que eu já falei aqui, o Solano Santos Soares, também já comentou, o Ricardo Cravo. Que mandou mensagem também. Beijo, Ricardo. A Céfia Souza, Cassala, o Tom do Pin Nada Oficial, o Evaldo Novellini, Thaís Brilhante, Oi Gilcimar, Ronaldo Rede, que também já falou, além da Kelfinha. Panarello. Eu mandei respostas para Giancarlo, nosso querido, essa semana. E a Kelfinha, agora com Q, lá no Twitter, também curtiu nossos posts por lá, junto com o Cláudio Schubert, também curtiu. Salve, salve. Dankeschön. E é isso. Você tem mais algum recadinho aí, porém? Não tenho mais nenhum recado. Só queria mandar um beijo pra todo mundo. Fiquem bem. É isso aí. E continue doando para o Rio Grande do Sul. Sim. Semana que vem estaremos de volta. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.